Todo mundo sabe que a internet mudou a política, mas o que pouca gente percebeu é que a política, hoje, é moldada por grandes empresas de tecnologia. Na prática, estamos falando de 5 gigantes: Google, Apple, Meta, Microsoft e Amazon. Mas esse poder também se estende a outras empresas de tecnologia que exploraremos durante o vídeo. Nesse episódio do Contra o Mundo, você vai descobrir como essas empresas controlam narrativas e moldam o mundo à sua maneira. O ano de 2024 foi o maior ciclo eleitoral da história, com mais de 70 países indo às urnas, incluindo potências como Estados Unidos, Índia, União Europeia e Indonésia. Mais da metade da população global participou de alguma eleição. Mas o campo de batalha principal não foi na rua nem na TV. Foi o ambiente digital controlado por essas Big Techs. No Brasil, por exemplo, a Meta tem atuado em parceria com o TSE, removendo um volume significativo de conteúdos políticos que violam suas políticas ou a legislação eleitoral, como ocorreu nas eleições de 2022. Nos Estados Unidos, o Google exibe painéis de informação verificada com parceiros como PolitiFacts e Snopes. A escolha desses parceiros e a definição do que é exibido permanece sob controle das plataformas. A chegada da IA generativa agravou o cenário. Por exemplo, nos Estados Unidos, em janeiro de 2024, eleitores de New Hampshire receberam ligações automatizadas com a voz do presidente Joe Biden, gerado por IA, desestimulando o voto. Essa deepfake circulou massivamente e só foi derrubado pelas plataformas dias depois, tarde demais para muitos eleitores. O resultado? Um sistema onde a percepção da realidade é moldada por códigos privados e interesses econômicos. Google, Amazon, Microsoft, Meta e Apple formam um oligopólio que não apenas domina, mas controlam a infraestrutura essencial no mundo digital. A Apple, com mais de 2 bilhões de dispositivos ativos, redefiniu o mercado de publicidade com a atualização do iOS 14.5. Essa medida, que bloqueou o rastreamento entre apps sem consentimento, causou um impacto bilionário nas receitas de publicidade de empresas como a Meta, que estimou perdas de receita na casa dos 10 bilhões de dólares em um ano. A Amazon, através da AWS, detém cerca de 32% do mercado global de nuvem, segundo a Synergy Research. Seus servidores hospedam dados da CIA, da NASA e boa parte do governo americano. Esse poder se manifestou em 2021, quando a Amazon derrubou os servidores da rede social Parler, usada por extremistas logo após a invasão do Capitólio. A Microsoft é fornecedora-chave de IA e nuvem para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Em 2021, por exemplo, firmou um contrato de quase 22 bilhões de dólares com o Exército para fornecer tecnologia de realidade aumentada baseada no HoloLens. Já o Google domina mais de 90% das buscas globais. Suas constantes atualizações de algoritmo, que visam priorizar o que a empresa define como conteúdo original e de qualidade, têm provocado terremotos no ecossistema digital. Relatórios como o da SimilarWeb mostraram que veículos de imprensa, como o BuzzFeed e MSN, viram seu tráfego despencar drasticamente após essas mudanças. Em 2010, o Google já havia alterado o algoritmo para desfavorecer o e-commerce JCPenney por táticas de SEO questionáveis. Um caso que se tornou um marco sobre o poder de vida ou morte que o Google exerce sobre negócios digitais. E a Meta controla o WhatsApp, o principal canal de informação em países como Brasil, Nigéria, Filipinas e México. Eleições inteiras ocorrem em grupos fechados e criptografados, onde as plataformas admitem não ter qualquer capacidade de auditoria. No Brasil, o WhatsApp foi bloqueado por ordens judiciais em 2016, 2017 e em 2020, em casos que geraram enorme debate sobre a soberania nacional versus o poder das empresas de tecnologia. Essas paralisações muitas vezes afetaram milhões de brasileiros, demonstrando o impacto direto das decisões judiciais e corporativas na vida cotidiana. Essas empresas não são neutras, elas cedem a pressões políticas e comerciais, e as suas decisões influenciam a sociedade. Quando a Microsoft começou a falar em IA democrática, poucos entenderam. Mas o que significa democrática? Significa muitas vezes seguir as regras impostas por quem fornece a tecnologia. Ferramentas como o Gemini do Google e o ChatGPT da OpenAI possuem filtros de conteúdo robustos e diretrizes de uso. O ChatGPT, por exemplo, tem histórico de restringir respostas sobre temas políticos sensíveis ou candidatos específicos em períodos eleitorais, como observado nas prévias americanas de 2024. Em muitos países com regimes autoritários, o acesso a essas ferramentas já é severamente restrito ou bloqueado pelos próprios governos, somando-se a políticas internas das empresas. A OpenAI baniu o uso de suas ferramentas para a criação de campanhas políticas, e a Microsoft exige que governos sigam suas diretrizes de uso aceitáveis para contratar seus serviços de IA. Mas quem define o que é aceitável? E quem define o que é político? A IA já não é mais apenas uma ferramenta. É um instrumento de regulação supranacional, com códigos escritos por empresas no Vale do Silício.
Você já publicou algo que sumiu sem explicação? Talvez não tenha sido removido, talvez tenha sido apenas enterrado. O shadow banning, ou a prática de reduzir a visibilidade de publicações sem notificar o usuário, é uma preocupação real. Em 2018, o Twitter foi acusado de aplicar esse tipo de restrição contra políticos republicanos nos Estados Unidos, incluindo nomes como Donald Trump. O caso gerou tanto impacto que tempos depois o próprio CEO da empresa teve que depor no Congresso norte-americano. E em alguns países, como a China, a Apple, sob forte pressão governamental, tem removido milhares de aplicativos da Apple Store. Em 2021, em Hong Kong, o aplicativo HKMap.live, usado por manifestantes para monitorar a polícia, foi removido da App Store a pedido do governo. E esse padrão se repete em outros mercados. No Brasil, por exemplo, ordens judiciais já exigiram a remoção de conteúdo ou até mesmo o bloqueio temporário de plataformas inteiras, como o Telegram e o próprio WhatsApp, em disputas sobre dados e moderação de conteúdo. Essas decisões são comerciais e políticas, e as Big Techs podem ter se tornado as novas cortes da liberdade de expressão. No Brasil, há uma crescente dependência dos serviços de nuvem das Big Techs. O Tribunal de Contas da União expressou preocupação com a segurança e soberania dos dados do governo federal, hospedados em infraestruturas de empresas estrangeiras, apontando a fragilidade estratégica dessa dependência. Isso significa que dados críticos de saúde, educação e segurança pública do Brasil são gerenciados por servidores localizados em outros países, sob jurisdição estrangeira, o que levanta sérias questões de cibersegurança e controle nacional. Em caso de disputas legais ou sanções internacionais, esses dados poderiam ser inacessíveis ou comprometidos, impactando diretamente a capacidade do Estado brasileiro de operar e prestar serviços essenciais. A Meta, Google e Microsoft estão entre as maiores investidoras em cabos submarinos nos últimos 5 anos, com projetos como o Firmina do Google, o Echo da Meta, conectando a América do Sul, Ásia e África. E quem controla o cabo, controla o fluxo. Quem hospeda o dado, define as regras. Ter acesso à tecnologia não é o mesmo que controlá-la. E essa dependência se estende à própria infraestrutura da internet. Além disso, o controle desses cabos permite às Big Techs influenciar a velocidade e o acesso à informação em vastas regiões do planeta, impactando economias e a comunicação global, e até mesmo a capacidade de resposta a crises e desastres naturais. As Big Techs não têm tanques, mas têm servidores. Elas não emitem decretos, mas escrevem os códigos que governam a nossa vida. Eles não precisam de exércitos, porque já ocupam nossas telas, nossos feeds, nossos pensamentos. Talvez o século XXI tenha, de fato, inventado esse novo tipo de poder, algorítmico, privado e global. E a pergunta é, quem vai limitar esse poder se ele muitas vezes opera acima dos países? A tecnologia venceu. Agora só falta saber a quem ela está obedecendo. Se você quer entender quem manda no mundo digital, inscreva-se no Contra o Mundo. Aqui a gente decifra o poder invisível para você enxergar com clareza.